O Real Madrid estreou no Mundial de Clubes e ficou no empate com o Al Hilal da Arábia Saudita 1-1 na partida que marcou a estreia de Xabi Alonso como treinador da equipe. Um Real Madrid que não pôde contar com Kylian Mbappé, que atravessa um processo febril, não ficou nem no banco de reservas nessa partida. Xabi Alonso escalou o time no 4-3-3, muito parecido com o que a gente viu na reta final da temporada e com poucas novidades. Tivemos a estreia de Trent Alexander-Arnold na lateral direita e de Dean Howson, zagueiro espanhol de 20 anos, na zaga do Real Madrid. O ataque foi formado por Rodrigo, que voltou a jogar com o Real Madrid depois de passar por esse processo de estafa mental e física. Ele voltou a jogar, foi titular no lado direito do ataque do Real Madrid, junto com Vinícius Júnior e Gonçalo, jogador da base do Real Madrid, que foi escolhido por Xabi Alonso para estrear como a referência no ataque, já que o time não contava com Kylian Mbappé. O Al Hilal começou melhor na partida, inclusive o Courtois faz uma defesa antes dos 2 minutos de jogo e não deixou o Real Madrid ficar com a posse de bola e explorar os seus contra-ataques até que aos 34 minutos o Real Madrid consegue encaixar um bom contra-ataque depois de uma roubada de bola do Trent Alexander-Arnold e muita participação do Gonçalo na jogada, que ajuda a criar a jogada, que passa por Vinícius Júnior, Fede Valverde e termina com o Rodrigo dando assistência para Gonçalo abrir o placar para o Real Madrid. Mesmo com o gol, o Real Madrid não melhora no jogo, o Al Hilal continua pressionando e aí Raul Asensio acaba cometendo um pênalti que leva o Al Hilal a empatar a partida. O Raul Asensio, inclusive, que já cometeu 3 pênaltis em 43 jogos com o Real Madrid, é algo que o zagueiro do Real Madrid precisa melhorar. No primeiro tempo, praticamente todos os números favorecem o que a gente viu em campo. O Al Hilal muito melhor, com posse de bola, com mais finalização, só com não mais finalização no gol que o Real Madrid, mas com mais domínio. Já no início do segundo tempo, a primeira alteração de Xabi Alonso, que tira de campo justamente Raul Asensio, que também não estava se sentindo muito bem, também estava passando por um resfriado, e coloca em campo Güler, o que melhora bastante o jogo do Real Madrid, porque é um jogador de meio de campo que tem mais o controle e o domínio da bola, o que faz com que o Real Madrid possa criar um pouco mais no meio de campo, setor onde não estava conseguindo praticamente criar na primeira parte, inclusive aos 39 minutos de jogo mais ou menos, anotei um dado de que o Dean Howson tinha tocado mais na bola do que os 3 meio-campistas do Real Madrid somados, então Fede Valverde, Tchouaméni e Jude Bellingham. O Arda Güler entra na segunda parte, quem vai para a zaga junto com o Dean Howson é o Tchouaméni, mais do mesmo da temporada passada. O Xabi Alonso tem 7 jogadores no departamento médico, entre eles Güler, Militão e Alaba, ou seja, não conta com reforços do sistema defensivo. Por isso, o Tchouaméni foi para a zaga e o Güler foi para o meio de campo. O segundo tempo começa bem melhor para o Real Madrid, que já vai para cima, já tenta 2 jogadas com Vinícius Júnior pela linha de fundo, coisa que ele não tinha feito na primeira parte, mas não consegue encontrar o gol. A gente ainda viu muitos problemas do Real Madrid. O Xabi Alonso dizia que um dos problemas que ele queria arrumar já nesse primeiro jogo é a distância entre os jogadores, e essa distância voltou a ser muito grande. Não vimos um Real Madrid compacto, que era algo que o Ancelotti batia na tecla na temporada passada e que o Xabi Alonso queria melhorar no time, não conseguiu. Ainda vimos um Real Madrid com as linhas muito distanciadas. E o Xabi Alonso vai fazendo substituições no jogo, porque os jogadores também estão muito cansados devido ao calor. O Al Hilal também vai fazendo substituições, muito calor. O jogo foi às 3 da tarde, se eu não me engano, em Miami. Muito calor, muita umidade, jogadores muito cansados, então os 2 times foram fazendo substituições. No caso do Real Madrid, entraram Brahim Dias e Lucas Vázquez para a saída dos jogadores da área mais ofensiva do Real Madrid. Trent Alexander sai, Rodrigo sai também. Depois a gente vai tendo mais substituições. O Vinícius sai para a entrada do Vítor Muñoz e aí a saída do Bellingham é útil para a entrada do Luka Modric, que foi muito aplaudido pelo estádio. O torcedor do Real Madrid que está nos Estados Unidos sabe que o Mundial de Clubes é a última dança de Luka Modric, que foi muito aplaudido.
Aos 87 minutos, o Fran Garcia recebe um golpe dentro da área, inclusive ele sai com o lábio sangrando. O árbitro não apita o pênalti inicialmente, mas vai pro VAR e depois apita o pênalti. Um pênalti que todo mundo imaginava que fosse ser cobrado por Luka Modric, que durante muito tempo foi um dos batedores de pênalti do Real Madrid, mas quem pega a bola para bater foi o Fede Valverde, que acabou não convertendo o gol. Lembrando que o goleiro do Al Hilal é o Bono, ex-goleiro do Sevilha, goleiro da seleção do Marrocos e que tem como característica ser um bom pegador de pênaltis. O Real Madrid tem essa oportunidade já nos acréscimos de conseguir o gol da vitória, não consegue e termina com esse empate. Com os números do segundo tempo, a gente viu que o Real Madrid melhorou muito na segunda parte, mas ainda é um Real Madrid com as mesmas carências da temporada passada, um time com dificuldade de fazer uma pressão alta, um time com dificuldade de ser compacto, de ajustar suas linhas para pressionar melhor o seu rival, um time com dificuldade de conectar o meio de campo com o seu ataque, os jogadores ainda num nível individual muito abaixo do que a gente já viu esses jogadores fazerem no Real Madrid. Então o Xabi Alonso com realmente muitos deveres ainda para melhorar esse time do Real Madrid, que começa, repito, o Mundial de Clubes empatando com o time da Arábia Saudita. O Real Madrid, talvez dos clubes europeus que a gente tenha visto nos últimos anos, é o que tem enfrentado por ter conquistado muitas Champions desde 2016 para cá, tem ido a intercontinentais e tem enfrentado times de outros continentes nessa competição que agora substitui pelo Mundial de Clubes. E o Real Madrid sempre teve dificuldade de enfrentar praticamente todos os rivais de todos os continentes. Já teve uma final de Mundial de Clubes contra o time japonês, o Kashima, que acabou indo para a prorrogação. No ano que ganha do Al Hilal a final do Mundial de Clubes, que era de 2022, mas que acabou sendo disputada em janeiro de 23, tem dificuldade também para conseguir vencer aquele jogo. Então, não foi fácil de novo para o Real Madrid enfrentar um time não europeu, ainda mais para um Real Madrid em formação, para um Real Madrid que tem um novo técnico com novas ideias, mas que está com muita dificuldade de conseguir implantar isso, e um Real Madrid que ainda tem muitos problemas com o departamento médico, muitos jogadores no departamento médico, que é verdade, teve as estreias hoje de Trent Alexander-Arnold, que ofensivamente deu bastante ao time, principalmente no segundo tempo, quando o Real Madrid tem mais a bola, joga mais no campo do Al Hilal, o Trent apareceu mais, mas que defensivamente ainda mostrou todas as carências que a gente já sabe que ele tem vindo do Liverpool. Inclusive o Alexander-Arnold, em determinados momentos, jogava mais no meio de campo para ajudar um pouquinho na criação do que propriamente dito mais escorado na parte direita do campo, onde Fede Valverde e Rodrigo principalmente ficava bem aberto, mas com o decorrer do jogo o Xabi Alonso foi ajustando um pouco isso e ele termina mais como lateral mesmo, ocupando a parte direita do campo, que fez uma estreia ok, não elogiável, e talvez a melhor estreia entre o técnico, o lateral direito e o zagueiro tenha sido mesmo a de Dean Howson, o zagueiro de 20 anos, espanhol recém-contratado do Bournemouth, que estreou hoje com o Real Madrid, e esse sim conseguiu mostrar mais nessa sua estreia com o Real Madrid uma segurança, uma qualidade com a bola e boas decisões tomadas dentro de campo do Dean Howson, que talvez entre os estreantes tenha sido, no momento, o destaque do Real Madrid. Um Real Madrid que termina o jogo com Lucas Vázquez, com Modric, com Brahim Dias e com 2 jogadores da base, o Vitor e o Gonçalo no ataque. Então o Real Madrid ainda com muitos problemas para o Xabi Alonso conseguir montar esse time, mas que tem a urgência de precisar competir melhor. No primeiro jogo do Mundial de Clubes fez um primeiro tempo ruim, fez um segundo tempo melhor, mas agora vai ter toda a pressão de precisar ganhar os seus outros jogos. É verdade que enfrentou talvez o rival mais complicado do seu grupo, agora vai ter o duelo contra o Pachuca e depois o último jogo contra o RB Salzburg nessa fase de grupos aí do Mundial de Clubes, mas vamos ver se o Real Madrid consegue melhorar e se o Xabi Alonso consegue colocar nesse time alguma das suas ideias, que a gente praticamente não conseguiu ver nada disso no primeiro jogo de Xabi Alonso no comando do Real Madrid.